Olá pessoal, meu nome é Leandro, sou médico psiquiatra, criador do canal Saúde Mental no Cinema e hoje a gente vai prosseguir, naquele grupo que eu criei chamado Síndromes Cognitivas. A gente já viu o Delírio 1, que foi com o Dr. Frederico, a gente abordou o filme Farrapo Humano. E hoje a gente vai falar sobre a demência de Alzheimer, E o filme é um filme bem bacana, Chama Para Sempre Alice, um filme que, fez bastante sucesso. E o convidado também é o meu xará, Chama Leandro, Leandro Bozon, ele é médico psiquiatra, ele é psicogeriatra, então ele trabalha nessa área, especificamente, Ele é preceptor, ele foi até meu professor, lá na psiquiatria, lá no Hospital de Lomberes. E eu tô convidando ele para fazer esse bate-papo, Então, obrigado, Leandro, por ter aceitado o convite, disponibilizado esse tempo para conversar aqui com a gente no nosso canal. E fala um pouquinho de você, da sua história, na sua formação. Obrigado pelo convite, Leandro. É um prazer estar aqui com você. Eu tenho acompanhado seu canal, esperava a minha oportunidade de poder falar um pouco e fiquei muito honrado e feliz. Acho que você foi muito preciso e feliz na escolha do filme, e do tema, que você pudesse me convidar. É um tema que eu gosto muito, que eu tenho trabalhado. Eu sou Leandro Bozon Gamboge, sou médico, psiquiatra, psicogeriatra. Fiz psiquiatria na residência em Barbacena e fiz a psicogeriatria no HC e também tive uma experiência em psicogeriatria de 4 meses no Canadá, na Universidade de Toronto, desde meu R3 eu já tinha esse apego pela psicogeriatria e desde então tenho me dedicado muito ao assunto, Fiz meu mestrado em neurociências, devo me ingressar no doutorado agora também em neurociências a partir desse ano. Então, hoje sou preceptor também da residência, como eu fui, sou preceptor da residência do de Lomberes, como eu fui, sou preceptor, e da disciplina, do campo da psicogeriatria, assim como também participo do ambulatório de neurologia cognitiva e do comportamento, lá do Hospital das Clínicas. Então, acho que eu estou dentro da minha seara, do meu assunto aqui, nesse convite, no filme que você me convidou. É um filme que eu já tinha assistido há um tempo, e eu acabei revendo o filme essa semana e foi muito agradável, muito gostoso rever esse filme. Espero que a gente possa ter um bate-papo bem agradável, bem gostoso, para a gente poder tentar explicar algumas coisas, da demência de Alzheimer, por meio da interpretação do filme. Uhum. Beleza, obrigado então, Leandro. Então falando, especificamente do filme, Para Sempre Alice, Alice é a personagem, e a gente sempre lembra também que, assim, quem não assistiu o filme tem spoiler, então a pessoa para o vídeo, assiste o filme e depois vem aqui para ficar mais gostoso, vamos colocar assim, para poder acompanhar o nosso canal, Mas o filme ele se baseia em um livro que também chama Para Sempre Alice, que é da Lisa Gênova, E ele conta a história, A personagem Alice, ela é uma professora, ela é uma pesquisadora, E por volta dos 50 anos, ela começa a ter uma alteração de memória que ela mesma percebe e faz ela buscar ajuda, para tentar entender o que está acontecendo, Então vamos começar falando de uma vez, assim, que eu acho que é importante definir o que é demência, já que o filme aborda essa questão, Qual que seria a definição, então, Leandro, de demência? Eu acho interessante começarmos por essa pergunta mesmo. Demência, na verdade, assim, é uma síndrome clínica. O que a gente quer dizer com síndrome clínica? Ou seja, é um conjunto de sinais e sintomas que corroboram com uma ideia, assim, de uma síndrome que pode ser causada por diversas outras etiologias. Então, não é a demência por si só não é uma doença, tá certo? Ela pode ser causada por um punhado de doenças, assim como a gripe é causada por um punhado de vírus. Isso é uma síndrome, Então, é uma síndrome clínica caracterizada pelo declínio cognitivo, ou seja, o prejuízo cognitivo, em pelo menos 2 domínios,
Domínio cognitivo, a gente pode chamar assim, a memória é um domínio cognitivo, né? A linguagem é um domínio cognitivo, a capacidade visoconstrutiva, funções executivas, todos esses são domínios cognitivos. Então, para a gente poder ter um diagnóstico de demência, a gente precisa de ter um prejuízo em pelo menos 2 domínios cognitivos, né? Antigamente, é interessante a gente falar, Leandro, antigamente era necessário, era obrigatório que um dos domínios fosse a memória, né? E hoje em dia isso não é mais uma verdade, a memória pode sim estar comprometida, a gente vai falar muito sobre o Alzheimer, sobre o filme, né? Mas para o diagnóstico de demência em si não é necessário o prejuízo da memória de forma obrigatória, tá certo? E esses prejuízos cognitivos, eles têm que ser graves o suficiente, tá? Para poder causar um prejuízo funcional. Ou seja, a pessoa tem que perder funcionalidade de forma decorrente a esses prejuízos cognitivos. Nós vamos discutir esse assunto, eu acredito, durante esse bate-papo, acho que vai ser interessante falar em que momento que eu posso falar que isso é demência. Uhum. Qual é o tamanho do comprometimento para poder falar que é demência? Porque não é qualquer prejuízo cognitivo que a gente pode chamar de demência. Uhum. E as demências podem ser progressivas ou não progressivas, né? E a principal causa, a mais famosa causa de demência é sim a doença de Alzheimer, a gente chama então da demência da doença de Alzheimer. Uhum. É interessante no filme que aborda justamente isso, né? O filme começa com ela dando uma palestra, ela esquece alguma coisa, se perde ali, assusta e lê o papel e volta. E depois, no encontro, né, de família, um pouco mais Sim. pra frente, né, que acho que um filho, né, chega com uma namorada e eles se apresentam. E depois ela chega na mesa, oi, tudo bem? Se cumprimenta de novo. Uma das filhas olha assim, uai, mas estranha, minha Isso. mãe já tinha conhecido ali, né? Isso. Então, já pegando esse gancho, a gente já poderia falar que ali ela estaria com demência? Na verdade, ali ainda era precoce para a gente poder falar que era demência, né? Assim, eu acho como eu vi o filme muito recentemente, a primeira cena do filme, eles já estão num jantar, num restaurante, e ela já confunde alguma coisa. A filha fala de uma relação, a filha e o noivo, né, o marido, fala de uma relação com a irmã da própria filha, e ela responde como se estivesse falando da irmã dela. E aí ela se confunde, todo mundo acha aquilo como natural, uma confusão simples, mas logo depois, como você colocou, numa palestra, e numa palestra do que ela mais sabe fazer, que é falar sobre linguística, né? Assim, ela tem lá a formação, se não me engano, doutorado em linguística. Ela esquece uma palavra muito simples, né? E a gente vai falar sobre isso, que é um sintoma que é do acesso lexical que a gente fala. O que quer dizer isso? É como se tivesse uma gavetinha com todas as informações das palavras e você tivesse dificuldade de acessar essa gavetinha. Então, a gavetinha está lá e tem a informação, tem a palavra, mas ela, naquele momento, ela não consegue acessar aquela palavra, então ela acaba esquecendo, né? E depois, a cena seguinte, como você coloca, num jantar, é isso que acontece. Ela acaba se confundindo, a filha, a nora, né, apresentada, e depois ela vai cumprimentar a nora como se não tivesse sido apresentada. Aquilo, você perceba que no filme, aquilo ainda, por mais grave que possa parecer, né, aquilo não gera comprometimento funcional, ou seja, ela está trabalhando aí. Mesmo que ela tenha rateado nessa pergunta, nessa busca da palavra, ela ainda não tem comprometimento funcional, tanto que ela terminou a palestra, foi aplaudida, e todo mundo achou que fosse um esquecimento banal. Ela até citou o vinho, né? Um vinho, ela não devia ter tomado um vinho ontem, para descontrair ali e quebrar. Ela, naquele momento que esquece, ela fala, nossa, não devia ter tomado, champanhe, não devia ter tomado esse champanhe, né? Então ela tenta distrair, assim. E na filha mesmo, a nora estranha, mas fala assim, deve estar confundindo as coisas. Mas ela segue funcional, ela segue, tanto é que ela está cozinhando. Quando ela confunde essa questão de ter conhecido ou não a nora, ela ainda está cozinhando, ou seja, então ela mantém atividades funcionais instrumentais, né, assim, atividades de que é cozinhar, não é uma tarefa tão simples, né, e ela ainda está trabalhando, ela está dando aula, né, então, e a aula dela ainda não se percebe como uma aula pior, como uma palestra pior.
Então, esse quadro tem um nome específico, né, que a gente chama de comprometimento cognitivo leve. É um quadro que, teoricamente, seria um quadro pré-demencial, mas é bom deixar claro, né, para quem estiver assistindo ao vídeo, que não significa que todo mundo que tem esse quadro vai ter demência, porque senão a pessoa fala, eu estou esquecendo as palavras, eu confundi, como aconteceu no filme recentemente, vou ter demência. Não necessariamente. O comprometimento cognitivo leve também é uma síndrome clínica que pode ter diversas causas, né? Tanto momentos de estresse, né? Inclusive no filme eles pensam, você está estressada, é o desgaste, né? Também como depressão, por exemplo, pode ser uma causa de comprometimento cognitivo e uma infinidade de outras causas clínicas, hipotireoidismo, entre outras questões que devem ser investigadas. Então, não é um estágio obrigatoriamente pré-demencial. Mas é claro que a maioria absoluta das demências, ou seja, aquelas demências que têm esse processo de início devagar, insidioso, passa por uma etapa que a gente chama de comprometimento cognitivo leve, né? Então, naquele momento, no início do filme, ela ainda está sob a tutela desse diagnóstico, que é comprometimento cognitivo leve. No próximo slide, né, que a gente vai falar de quem descobriu, né, a doença, né, o Alzheimer, né? E é curioso, né, que eu lembro até da sua aula mesmo, que o primeiro caso de Alzheimer não foi sobre memória, né, não foi sobre déficit de memória. É muito curioso, né, assim, e eu acho interessante o filme trazer isso, porque a gente também vai discutir isso provavelmente mais para frente, mas é que, como você mesmo já colocou, a Alice é muito nova, né? Ela está ali na casa dos seus 50 anos de idade, né? Tanto é que isso também é uma surpresa para todo mundo, né? Quando começa, o pessoal fala, isso é impossível, né? Isso é uma tolice, né? Você não tem Alzheimer, você é muito nova, né? Mas aí é curioso trazer essa ideia, que na verdade o primeiro caso descrito pelo Alois Alzheimer, né, que é a paciente August D, é uma paciente nessa mesma idade, ou seja, ela está na década de 50 dela, ela tem 54, 56 anos, e a descrição do quadro, quando o Alzheimer apresenta esse quadro num congresso, né, ele diz claramente que o primeiro sintoma dela foi um delírio de ciúme. Ou seja, a primeira coisa que chamou a atenção foi uma senhora mais nova, com idade inferior a 60 anos, e que começou com um delírio de ciúme do marido, ou seja, começou a ter um ciúme infundado do marido, ou seja, não tinha evidência para aquele tamanho daquele ciúme. E depois, mais para frente, a memória foi sim o principal comprometimento cognitivo foi o da memória, né? E isso aí ele descreve depois que fica muito claro, e ele cita, inclusive, várias dos sintomas que no filme Para Sempre Alice acontecem, né? Nós vamos discutir se está numa ordem natural mesmo, se é aquilo tudo ou não, acho que a gente tem que debater isso, mas sim, a memória acabou sendo mais o principal comprometimento. Isso é um alerta, né? Claro, porque a gente fica achando que só memória deve ser o comprometimento, e por isso mesmo, e até porque temos outras demências que a memória talvez nem seja comprometida, a memória saiu como não é mais um critério obrigatório. Então, a gente pode até imaginar demência de Alzheimer como uma pessoa muito idosa, né? A ideia que vem na cabeça é uma pessoa muito idosa, muito velhinha, com problema de memória. Ok, isso provavelmente é a maioria. Isso representa a maioria dos casos de Alzheimer. Eu acho que isso não resta dúvidas. Mas existem casos de Alzheimer que acontecem em pessoas com uma idade menor do que 60 anos e que ainda o primeiro sintoma pode não ser memória, apesar de que em algum momento a memória vai acabar haver algum comprometimento da memória.